Bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Dando sequência às nossas aulas, movimentação de carga 2D, falando ainda sobre a resolução 882 de 2021, AET, aula 28. Artigo 29. Então, dos requisitos para o trânsito de composições de veículos de cargas remontadas, CVR, né? Artigo 29. Entende-se por composição de veículos de carga remontada aquela em que a configuração pode ser formada por 4 unidades, incluindo caminhão-trator, quando a composição estiver carregada conforme figura A. E aí a gente traz a figura A aqui, que é a configuração do CVR em viagem carregada. Tudo bem? Inciso 2. 4 unidades nas quais as 2 unidades traseiras circulam transportadas pelas 2 primeiras conforme figura B. E aí trazemos a figura B. Configuração do CVR com as 2 unidades traseiras transportadas pelas 2 primeiras unidades. Artigo 30. Para as configurações estabelecidas nos incisos 1 e 2 do artigo 29, inciso 1. O desempenho do sistema de freios deve atender ao disposto na Resolução CONTRAN número 519, de 29 de janeiro de 2015, ou suas sucedâneas. Observação: Resolução 519 foi revogada pela Resolução 915 de 2022. Inciso 2. Os adesivos, os para-choques, o sistema de iluminação e os limites de pesos e dimensões devem estar em conformidade com as resoluções CONTRAN sobre esses assuntos. Inciso 3. O acoplamento dos veículos articulados com pino rei e quinta roda devem obedecer ao disposto na NBR-NM ISO 337 ou NBR-NM ISO 4086. Artigo 31. As unidades transportadas não podem ficar acima do painel dianteiro. Artigo 32. Na configuração especificada no inciso 2 do artigo 29, deve ser utilizado na região posterior o sistema de amarração já instalado nos equipamentos para amarrar as toras, ou seja, as catracas pneumáticas existentes no produto. Parágrafo 1º. Cada cinta deve possuir capacidade de carga à ruptura de 7 toneladas e o modelo do gancho deve ser do tipo Delta. Parágrafo 2º. Devem ser utilizadas 2 cintas para amarração de cada composição, ou seja, a composição intermediária fará a amarração da composição traseira e a composição dianteira fará a amarração da composição intermediária, conforme figura C. Figura C, amarração da carga na região posterior por meio de cintas e catracas. Artigo 33. Na configuração especificada no inciso 2 do artigo 29, na região frontal do equipamento, o processo de amarração deve utilizar o sistema articulado com pino rei e quinta roda, conforme figura D. E aí a gente traz a figura D, amarração da carga na região posterior por meio de cintas e catracas. Parágrafo 1º. O travamento do deslocamento horizontal deve ser feito por meio de pino projetado exclusivamente para tal finalidade. E o parágrafo 2º. O deslocamento vertical deve ser nulo, devendo inexistir folga no mecanismo de travamento entre a quinta roda e o pino rei. Artigo 34. Das dimensões e pesos para veículos em circulação em viagem internacional pelo território nacional. Artigo 34. Os veículos registrados nos estados parte do Mercosul, habilitados ao transporte internacional de carga e coletivo de passageiros, quando em circulação internacional pelo território nacional, devem obedecer aos limites de pesos e dimensões de que trata o acordo aprovado pela Resolução Mercosul-GMC, Resolução 65 de 2008. Parágrafo 1º. Os limites de peso são: inciso 1, PBT, 45 toneladas. Inciso 2, peso bruto transmitido por eixo às superfícies das vias públicas. Eixo simples dotado de 2 rodas, 6 toneladas. Eixo simples dotado de 4 rodas, 10,5 toneladas. Eixo duplo dotado de 4 rodas, 10 toneladas. Eixo duplo dotado de 6 rodas, 14 toneladas. Eixo duplo dotado de 8 rodas, 18 toneladas. Eixo triplo dotado de 6 rodas, 14 toneladas. Eixo triplo dotado de 10 rodas, 21 toneladas.
Eixo triplo dotado de 12 rodas, 25,5 toneladas. Parágrafo 2º. Entende-se por eixo duplo o conjunto de dois eixos cuja distância entre o centro das rodas seja igual ou superior a 1,20 m e igual ou inferior a 2,40 m. Parágrafo 3º. Entende-se por eixo triplo o conjunto de três eixos cuja distância entre os centros das rodas seja igual ou superior a 1,20 m e igual ou inferior a 2,40 m. Parágrafo 4º. Os limites de dimensões são: inciso 1. Comprimento máximo. Caminhão simples, 14 metros. Caminhão com reboque, 20 metros. Reboque, 8 metros e 60 centímetros. Caminhão trator com semi-reboque, 18 metros e 60 centímetros. Caminhão trator com semi-reboque e reboque, 20 metros e 50 centímetros. Largura máxima, 2 metros e 60 centímetros. Altura máxima. Caminhão, 4 metros e 30 centímetros. Artigo 35. A circulação de veículos especiais ou de combinação de veículos com pesos ou dimensões superiores ao estabelecido no artigo 6º dessa resolução somente será admitida mediante a ET, expedida de acordo com as normas estabelecidas pelas autoridades competentes do país transitado. Artigo 36. O disposto neste capítulo não impede a aplicação das disposições vigentes em cada estado-parte quanto à instituição de limites de pesos e dimensões dos veículos em circulação por determinadas rodovias, rotas ou obras de arte especiais. Artigo 37. A infração decorrente do excesso de peso em relação aos limites estabelecidos neste capítulo, aplica-se a penalidade e medida administrativa prevista no inciso 5 do artigo 231 CTB, conforme disposto na Resolução Mercosul, GMC, Resolução número 14 de 2014. Artigo 38. Os veículos registrados nos demais países com os quais o Brasil mantém acordo de transporte terrestre, habilitados ao transporte internacional de carga e coletivo de passageiros, quando em circulação internacional pelo território nacional, devem obedecer aos limites de pesos e dimensões dispostos no capítulo 3 desta resolução. Aula rápida, só para a gente passar essa parte aí, né, de trânsito internacional. Fechamos aí a nossa aula 28. Tudo bem, pessoal? Próxima aula 29, sequência do nosso módulo de movimentação de cargas. Um grande abraço e até a próxima aula.